Mas imagina o que é para uma mulher de 20 e muitos, 30 e poucos anos, né? De repente ter que ser responsável por um garoto de 7, 8 que não saiu da barriga dela. Bom, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Carlos. Na verdade, eu nasci entre São Carlos e Descalvado, numa fazenda, no Sítio Pérola, que foi uma propriedade que meu pai comprou justamente para viver com a minha mãe, porque eles tinham uma cabeça meio de solitude, afastamento. Meu pai é físico, minha mãe é artista plástica. Né? Meu pai queria estudar e ficar isolado realmente da humanidade. Né? E minha mãe queria pintar e ela se isolava na cabeça dela da humanidade. Nasci no sítio, né? Depois eles infelizmente se separaram e aí meu pai veio para São Paulo e minha mãe foi para Marília, onde estava a família dela. E aí começa toda a nossa história, né? Eu crescendo em Marília, meu pai batalhando em São Paulo e cuidando da gente, porque meu pai nunca negligenciou nem a mim nem a minha mãe. Meu pai era o cara que ligava todo dia no telefone para saber se estava tudo bem. Meu pai saiu do casamento com uma panela nas costas. Sério? Às vezes a gente tem esse... Sabe, é muito difícil porque eu fui de uma coisa que na época, né, era uma família desajustada. Porque o que é desajustado? Né? Pai e mãe separado. E eu passei por isso na minha infância. Na né? nossa época não era comum. Exatamente. Nós somos de uma geração que os pais, casamento bom ou não, viviam até a morte. Exatamente. Nem que fosse pelos filhos. E eu acho que, assim, pela cultura da época, né, era um casamento desajustado, porque deu errado. Então, tinha coleguinha de escola que a mãe não deixava brincar comigo, porque falava assim, não, ele é filho de pai separado. Eu vivi isso, né? Eu estudei em colégio de padre, né? Então, tem coisa da minha vida que o pessoal hoje chama atenção e fala, mas que foi, entre aspas, natural na época, né? Então, quando eu vejo, de alguma forma na mídia, falar de um relacionamento desajustado, eu não vejo assim o casamento do meu pai e da minha mãe. Eles se separaram de tão ajustado que era. Por quê? Não havia sentimento, existia na realidade mais, não desavenças, mas existiam mais diferenças do que semelhanças. Né? E eles acharam por bem, né, que as coisas, cada um separasse e seguisse seu caminho. Minha mãe seguiu o caminho dela, meu pai seguiu o caminho dele e assim foi. Eu acho que isso é um sinal de ajuste. Né? O que é, na minha opinião, desajustado? Né? Desajustado não vem por estar separado, não vem por um casal ter a mesma opção sexual, ser do mesmo sexo. O desajustado, ele vem quando você sai do racional. Então a gente tem muito casamento entre homem e mulher, muito casamento que dura, que sai do racional. E esse sair do racional é que vem o desajuste. Né? Tem um mito, né? Que minha família tem um pedaço de italiano. Né? Tanto que eu tenho passaporte, por isso que eu viajo com mais tranquilidade. Você tem dupla cidadania, moço? Tenho, italiano também. Né? É um pedaço da família. É uma mistura de italiano com alemão que... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, minha família tem um lado que fala 2 línguas, Renato. É português e gritando. Né? Impressionante. Eu tenho esse lado da família também. É engraçadíssimo, né? E assim, o que eu percebo? Né? Que quando você vê, é um mito, né, de família italiana que fala que o sujeito que é mafioso, né, ele não confia, por exemplo, num homem que trai a esposa. Porque se ele trai a mulher que dorme com ele toda noite, ele vai trair você também. Então são valores. Né? Então eu vejo que o desajuste, ele não vem dessas questões de costumes. Né? Ele vem, na realidade, daquilo que é o racional. O que é racional? É o respeito entre as pessoas, é a progressão, é a admiração, é o amor. Né? E é o amor em todas as formas que ele se propõe a aparecer. Né, diante dessas condições. Então, eu acho que foi um casamento feliz. Meu pai nunca desassistiu a gente. Meu pai... Eu tive coisas muito emocionantes na minha vida. Né? Eu fui ver meu pai e minha mãe juntos depois de 24 anos na minha formatura. Sério? É. Ou seja, até pela distância,
você nunca os viu ali unidos por algum motivo? Não, e assim, o que foi bonito pra mim é que a relação que existia, claro, sempre existem as mágoas, né? Meu pai se casou de novo, minha mãe não se casou. A Heloísa é uma pessoa que foi essencial na minha criação, porque ela foi uma pessoa de fora que chegou com uma tarefa, né? Que, olha, bom dia, você é mãe de um garoto de 8 anos, 7 anos, quando eu comecei a viajar para encontrar com meu pai. Meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos 2 ou 3, né? Eu comecei a ir para São Paulo, eu tinha uns 7, 8. Mas imagina o que é para uma mulher de 20 e muitos, 30 e poucos anos, né? De repente ter que ser responsável por um garoto de 7, 8 que não saiu da barriga dela. Cara, é dificílimo. E ainda casamento anterior, toda aquela complicação. E a gente se ajustou, a gente se arranjou. E vou te falar uma coisa. Caralho, já vou começar a ficar emocionado, mas O olho já ficou vermelho. Quando a gente teve o diagnóstico da minha mãe, né, de câncer, né, as primeiras pessoas que chegaram do lado e falaram, vamos resolver, foi meu pai e Heloísa. Sério? Foi. E fizeram de tudo. A Heloísa foi procurar cuidadora para minha mãe, para ajudar com ela, procurar lugar para minha mãe ficar. Sabe, meu pai E eu te contei essa história, já contei pro pessoal, né? A gente foi desassistido pelo plano de saúde, né? O plano de saúde simplesmente falou, não está em Marília, não vou pagar, né? E a gente arcou com todo o tratamento dela. Que foi o que eu te falei, que a Roberta falou. Ela falou, a gente vende a casa, mas sua mãe sobrevive dessa, né? Graças a Deus a gente não precisou vender a casa, minha mãe sobreviveu, mas meu pai foi o cara que foi atrás de questões legais, de jurídicas, porque eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que correr atrás, tinha que dar conta da minha família, de todo o funcionamento do consultório, das coisas práticas da doença da minha mãe, acompanhar junto com os outros médicos, estar nas cirurgias, estar nas quimioterapias, estar nas radioterapias. E quem que vai correr atrás disso? Meu pai correu. Agora, você imagina a maturidade emocional dessas pessoas, sabe? Da minha mãe, tá aceitando a ajuda do ex-marido dela, que se casou de novo. Do meu pai, tá ajudando a mulher que ele se separou e que teve um laço emocional muito forte. E da esposa do meu pai, que observava isso. E que com todo amor, ela assistiu a gente. Cara, teve um dia, a gente se encontrou em casa e é uma situação que eu não consigo nem te definir. Mas eu vi minha mãe, Heloísa, falando do filho delas. Você consegue imaginar ter duas mães, né? E com carinho, e com visões completamente diferentes, né? A minha mãe com a visão dela, que é mais emocional e mais... como é que fala? Mais imaginativa, mais expectativa. E a Heloísa, que é uma cientista, professora doutora em ciências sociais, uma visão pragmática, porque ele é bem sucedido, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Cara, não tinha lugar para ir para o meu pai. Então eu e meu pai ficamos para um canto, as duas ficaram no outro. E assim, é muito emocionante perceber que aquilo que a gente chama de conceito de desajuste familiar, ele não serve do jeito que a maioria das pessoas usam. O desajuste familiar ele vem quando existe uma ausência de racionalidade no tratamento entre as pessoas. Né? Um pai que briga com o filho, uma mãe que não aceita um filho e uma filha, isso é uma família desajustada. Mas como eu te falei, né? Quando você tem dois indivíduos do mesmo sexo, ou então você tem uma separação, ou você tem uma adoção, ou você tem... Cara, isso é o ajustado, isso é a prova do ajuste, porque deu certo. É muito errado você chamar aquilo que dá certo de desajuste. Não, claro, é que eles às vezes as pessoas às vezes confundem desajuste com o padrão que a sociedade espera. Convencional. Né? Com convencional. E a gente não vive mais uma situação convencional. Renato, teu físico é convencional? Não. Então a gente nem se parece de forma convencional, né? A gente nem se parece com os homens que tinham 40 anos na nossa idade. Como é que era quando você tinha 15, 16 e você via um cara de 40? Acabado. Um tiozinho. Tipo Maurício. Coitado. Caralho, velho. Não, Maurício, eu uso você como um bom Gratuito, Renato. Nossa, foi um chilepe. Ô, Renato, assim. minha mãe tá assistindo, Renato. Dona Olha, Vera, ó, beijo, te amo. minha mãe tá assistindo, Renato. Dona Vera, um grande beijo pra senhora. Eu sei que a senhora gosta mais de mim do que o seu filho, porque eu dou muito trabalho pro seu filho, seria impossível ele gostar de mim. Então, um beijo pra senhora, todo carinho do mundo, né? Inclusive por ter
E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tratar desse marmanjo aqui, né? Ficou um dinossauro aqui. Ficou enorme. Né? Pintou o cabelo de amarelo. De amarelo, depois de velho. Que é isso, Renato? Demais. E ele ainda enche o seu saco. Não, ele adora tirar. Daqui a pouco ele vai te fazer com uma tiradinha. Ele não pode perder um. Cara, a galera gostou da tríplice coroa. Daquela outra lá. Você, o Muzi e o Júlio. Da Os Trindade? três coroas. Da Trindade, a tríplice coroa. A galera gostou, Renato.